boa noite a todos. Que essa noite seja iluminada para todos nós. E como é bom falarmos de Jesus. É de suma importância que a gente traga Jesus para nossas vidas, que sejamos íntimos, porque muitas vezes temos essa figura tão distanciada, como se fosse inalcançável. E muito ao contrário, Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas, ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não se dê conta. Para a gente entrar nesse assunto, eu vou ler para vocês. Vou fazer a leitura, porque é uma história bem curtinha. Mas prestem bem atenção. É do livro No Roteiro de Jesus, pelo espírito Humberto de Campos e Chico Xavier. Ele foi organizado com várias histórias que foram contadas. E aí todas essas historinhas de Jesus estão aqui dentro desse livro. O título é Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores do velho à distância de José e Maria e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Ele, sendo temente a Deus, ele acreditava que Jesus era o Messias prometido. Então, ele já ainda em criança, ele sabia do potencial daquele homem, né, que se tornaria um homem. E aí ele pergunta, celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestistes a púrpura imperial? Como não nascestes ao lado do Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará embaixador do Eterno para o ministério santo? Quem será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-lhes a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimulava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais nitidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem à transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra, bateu muitas vezes
no peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração do homem. É uma mensagem extraída do livro Pontos e Contos, capítulo 25. O homem, com os seus costumes, os seus hábitos, tem sempre a ideia de que o mais forte é aquele que bate mais forte. O mais poderoso é aquele que tem mais bens. Sempre voltando para as coisas materiais. Mas Jesus não veio para nos estimular a nada que seja material. Ele veio para trazer o amor, a lição de amor, e veio também para nos mostrar que essa passagem aqui é transitória, que a nossa casa real não é nesse mundo. A gente vive se esquecendo disso, de que a gente vai partir e a gente não sabe quando. Investimos em bens, em trabalho árduo para conquistar as coisas nos bens terrenos e nos esquecemos de investir naquilo que vamos alcançar somente com a morte do corpo físico. E tudo que a gente leva é aquilo que a gente fez de bom. Tudo. Para dar esses exemplos, obviamente, Jesus, que é o nosso modelo e guia, porém, diante das suas lições, algumas figuras transformaram as suas vidas após conhecer Jesus. Eu gostaria que hoje, ao sair daqui, nós pudéssemos parar e pensar. Obviamente, eu fiz esse exercício ao escrever a palestra. Mas em que momento a gente colocou Jesus nas nossas vidas? Ou será que eu estou esquecendo ainda de colocá-lo na minha vida? Então nós precisamos trazer Jesus para perto. Ele não é algo inalcançável. Se Deus nos trouxe ele como modelo e guia, é porque é algo que a gente pode alcançar. Esse nível de amor e de compreensão, aos poucos nós vamos alcançando. Um dos exemplos é Paulo de Tarso. Nascido em Tarso, na atual Turquia, era originalmente um fariseu chamado Saulo. Ele perseguia os cristãos até a sua conversão dramática no caminho de Damasco, onde teve uma visão de Jesus Cristo ressuscitado. Ele, ainda como Saulo de Tarso, ele era um conhecedor das leis, falava vários idiomas, tinha o dom da oratória e a inteligência da compreensão das leis de Moisés, que Moisés trouxe. Então a visão dele era voltada para isso. Então tudo que fosse contrário a isso, ele abominava. Então ele perseguia os cristãos por causa disso. Ele, na ideia dele, ele estava fazendo certo. E muitas vezes a gente tem atitudes assim, a gente acha que está certo, mas está equivocado. Como diz Haroldo Dutra Dias, ele diz assim, ó, que somos como cavalos, ainda que não foram domados, que a gente precisa de um pouco de força, puxar as rédeas, diminuir a intensidade daquilo que a gente faz e mudar o rumo, mudar a visão. Porque às vezes a gente está caminhando por um caminho que não é aquele caminho certo. Obviamente, tudo vai ser visto por Deus de acordo com alguns nossos sentimentos. Para ele estava sendo fiel a Deus. Então, Paulo de Tarso, ao encontrar Jesus, Jesus mostra para ele o seu poder.
Esse poder que não tem força bruta, mas sim o poder do amor. Ele mostra que não se conquista pela força nem pela obrigação, mas sim pela conscientização. Porque se nós não entendemos o que estamos fazendo, somos como crianças caminhando por aí sem entender o que é amanhã, ou quem que eu sou, para onde eu vim, para onde eu vou. E a gente precisa saber, a gente precisa ser dono de si. Por isso o Espiritismo nos exige o conhecimento, para que tenhamos a nossa própria consciência e o nosso próprio discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. A vida nos traz assim. Sempre, a gente quando é criança, se a gente coloca a mão lá no forno e o forno está quente e a gente queima o dedo, a gente percebe que aquilo ali não está certo e que a gente não pode tocar. Então, é através do erro e do acerto que a gente vai aprendendo. E é através do nosso esforço de buscarmos o conhecimento. A conversão de Paulo é um marco no cristianismo. Segundo Atos dos Apóstolos, durante sua viagem para Damasco, uma luz brilhante cegou e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após esse encontro, Paulo foi batizado e passou a pregar sobre Jesus em fervor. É uma história grande, mas se quiserem saber melhor, é só buscar o livro Paulo e Estevão, que vocês vão encontrar toda essa história dele, que é maravilhosa. Os ensinamentos e epístolas. Após a sua conversão, Paulo se transformou em um dos maiores missionários do cristianismo, viajando extensivamente para pregar o evangelho. Ele escreveu várias epístolas, cartas que formam grande parte do Novo Testamento. Nessas cartas, Paulo explicou os ensinamentos de Jesus, forneceu orientações para as igrejas recém-criadas e abordou questões teológicas importantes. Essa conversão de Paulo e todo esse material que ele nos deixou, ela não foi feita assim, como um passe de mágicas. Tudo na vida requer esforço, suor e muitas vezes dor. Dor porque todas as vezes que a gente tem que mudar algo que já está muito arraigado dentro do nosso íntimo, é um sofrimento. Né? É sempre um sofrimento, seja nas coisas mínimas. E nós temos dentro de nós uma dificuldade muito grande nas mudanças, em criar novos hábitos. Assunto que é falado tanto na internet hoje em dia, né? Mudar os hábitos de alimentação, mudar os hábitos de comportamento, de se inserir exercícios físicos. Tudo isso é para melhorar a vida da gente. Mas como é difícil, às vezes a gente entende que é importante, mas é difícil inserir. E às vezes quando a gente se esforça, né? Na maioria das vezes as pessoas que alcançam os objetivos é porque se esforçaram e deixaram de lado o homem velho para o homem novo. Por isso Jesus batizava e dizia assim: agora tu te tornaste outra pessoa. Agora não mais Saulo, mas Paulo de Tarso. Porque ele se transformou ali. E foi um sofrimento grande, porque ele teve que ficar recluso durante um tempo, ele ficou um tempo cego. A própria pessoa que ele estava perseguindo, o objetivo dele era de perseguição, o curou da sua cegueira. Ali ele já foi aprendendo as lições de amor. Então foi um esforço grande. Porém, eu sempre falo nas minhas palestras, Jesus, quando olha para cada um de nós, não é? Todos nós temos um potencial que nós mesmos, muitas vezes, não acreditamos e nem nos damos conta de que temos. O quão fortes somos diante, às vezes, de um problema tão grave, de uma dor extrema, e a gente se levanta, se ergue e continua andando. Jesus olhava para as criaturas dessa forma. Ele olhava para Saulo, já enxergando Paulo.
porque ele sabia da sua capacidade. Primeiro que ele tinha capacidade intelectual, então ele pensava, esse pode levar todo o meu ensinamento, ele tem condições de levar se ele aceitar. Porque todos nós somos respeitados quando o quesito é liberdade de pensamento e de escolha, livre arbítrio. Saulo de Tarso foi colocado numa encruzilhada e foi dito para ele, a partir daqui, qual o caminho que tu vais percorrer? E ele escolheu o caminho a ser percorrido. Ele escolheu Jesus Cristo. Mas foi ele que escolheu. Jesus não impôs a ele. Obviamente, as circunstâncias foram duras. E quem aqui vai seguir Jesus quando o primeiro impasse é uma cegueira que a gente nem sabe se vai voltar a ver novamente? Jesus mostrou para ele que a cegueira dele era moral. Ele precisava enxergar outras coisas. Durante o período que ele ficou sem ver, ele passou a exercitar outros sentimentos que o fizeram mudar de vez, né? Os ensinamentos de Jesus transformaram completamente a vida dele. Ele passou de perseguidor a proeminente apóstolo. Sua mensagem central era o amor e a graça de Deus, manifestados por meio de Jesus Cristo. Ele enfatizou a importância da fé em Jesus para a salvação e a vida eterna. Salvação do quê? Salvação porque a todo momento estamos quitando os nossos débitos. E um dia teremos pago todas as nossas dívidas. Vida eterna, tinha que ser falado sobre isso, de que somos imortais, de que existem muitas moradas na casa do Senhor, de que muito ainda temos que caminhar. Então, todas essas mensagens foram trazidas. No Espiritismo, Paulo de Tarso é visto como uma alma que, após um período de grande expiação e aprendizado, alcançou uma compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus e o propagou de maneira extraordinária. Ele é um exemplo de como os ensinamentos de Jesus podem transformar e redimir uma vida. Paulo de Tarso foi um instrumento poderoso na divulgação do cristianismo. Seu encontro com Jesus e subsequente transformação demonstram o impacto profundo que Jesus pode ter em nossas vidas. A história de Paulo nos inspira a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a buscar uma conexão mais profunda com os ensinamentos do Mestre. Esse é o intuito das falas aqui. Sempre que a gente está falando sobre esses assuntos, é sempre com o objetivo de que a gente se conecte mais com Jesus Cristo, que a gente pense mais nele, que a gente siga o seu exemplo. Ah, mas Jesus era Jesus, eu não sou Jesus, mas aí a gente tenta. No começo a gente não consegue, mas aí à medida que a gente vai pensando, vai trabalhando dentro do nosso íntimo, a gente, com a medida que o tempo passa, a gente olha para trás e diz assim, nossa, hoje eu não sou mais a Valéria de 20 anos atrás. E se a gente parar para pensar e olhar para trás e não ver mudança, a gente tem que tomar um cuidado. Porque as experiências da vida, elas têm que trazer alguma mudança para a gente. As dores, às vezes, são só um caminho para que a gente possa compreender certas coisas. Quem já ouviu falar do livro Há 2000 anos aqui? Alguém já leu? Então, o livro Há 2000 anos é um romance espírita, escrito por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. É considerado um best-seller dos romances. Ganhou até um selo. Emmanuel contando, né? Emmanuel é o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Ele conta a sua própria história e seu momento com Jesus Cristo, que fez com que ele modificasse a sua vida.
É um livro também muito interessante e muito importante para quem ainda não leu, considere essa leitura, porque além de bonito, o livro tem uma essência assim maravilhosa. O livro é narrado por Públio Lentulus, que foi uma figura importante da época. Ele e a sua família se mudaram para a Palestina em busca de tratamento para sua filha, Flávia, que sofria de lepra. Durante sua estadia em Cafarnaum, Públio teve a oportunidade de encontrar Jesus. Esse encontro foi descrito como um momento de profunda transformação espiritual para Públio, que inicialmente era cético e orgulhoso. Dizem que, agora eu não sei quem que comenta isso, mas porque nós temos conhecimento de algumas encarnações do Chico Xavier. Chico Xavier foi mulher por muitas encarnações. Eu diria que eu acho que quase todas. Ele veio nascer como Chico Xavier, como homem, mais para cá, não sei quantas encarnações ele teve como homem, mas a maioria delas foi como mulher. E nesse período que Jesus Cristo estava aqui na Terra, Chico Xavier era a Flávia, a filha de Públio Lentulus, que teve essa lepra. E Públio vai ao encontro de Jesus Cristo porque ele fica sabendo que ele curava as pessoas. Ele vai para pedir, porque a esposa dele, que era um espírito evoluidíssimo, ela pede para que ele vá até ele para que curasse a sua filha. Enfim, vou deixar assim com reticências para todo mundo ficar com vontade de ler o livro. Essa esposa dele foi também um norteador para ele, porque o amor é que movimenta a nossa vida. E ele era apaixonado por essa esposa, a Lívia, e ela, numa figura de espírito evoluído, deixou uma marca profunda nele e uma vontade muito grande de mudar, porque na espiritualidade ele percebeu o quão distanciados estavam um do outro. Aqui na Terra, encarnados, tiveram a oportunidade de estarem juntos, mas para ele estar junto com ela novamente, ele precisava se redimir de tantos erros. Fora um arrependimento que dá no final do livro, que aí é o ponto crucial para a mudança dele, que eu não vou contar. Então, no Espiritismo, Públio Lentulus é visto como uma das encarnações do Espírito de Emmanuel, que mais tarde se tornaria o guia espiritual de Chico Xavier. Essa história serve como um exemplo de redenção e transformação através do contato com Jesus e seus ensinamentos. No livro Há 2000 anos, tem um momento que é impactante, em que Jesus fala a Públio sobre a oportunidade de mudança em sua vida. Jesus, com sua sabedoria e compaixão, aconselha Públio a refletir sobre suas ações e escolhas, ressaltando que cada decisão pode trazer consequências positivas ou negativas. Ali era um momento crucial, que dependendo do que ele escolhesse, ele poderia levar mais tempo para se redimir ou menos tempo. E a gente sabe que momento é esse na nossa vida? Por isso que a gente tem que estar ligado aí com Jesus. Vamos ligar o nosso pensamento aí com ele, né? Porque a gente nunca sabe em que momento é que vai acontecer algo importante, que é essa oportunidade para a gente se redimir. Muitas vezes vem na forma de um perdão, de um reconhecimento, de um momento de gratidão. Porque a gratidão é um sentimento nobre e triste daquele que não percebe que tem que ser grato a tudo aquilo que é oferecido. Então, cada coisa que acontece na vida da gente, a gente tem que estar atento para ver qual a reação que a gente tem diante daquilo. Jesus destaca que a transformação espiritual e moral é uma escolha pessoal e que, dependendo das decisões que Públio tomasse, ele poderia evitar sofrimentos futuros. A mensagem de Jesus para Públio é um convite à renovação, ao abandono do orgulho e à busca pela humildade e amor ao próximo.
O orgulho a gente sabe que é um veneno na nossa vida. O amor ao próximo, porque diante da posição social em que ele estava, ele era orgulhoso, ele sabia do poder que ele tinha, do poder de decisão que podia influenciar na vida das pessoas. Então ele teria que se modificar naquele sentido. Essa passagem serve como um lembrete de que todos nós temos a oportunidade de mudar nossas vidas para melhor, seguindo os ensinamentos de Jesus e tomando decisões conscientes e alinhadas com os valores do amor, da caridade e do perdão. Outra figura que eu escolhi como uma figura importante que se modificou ao conhecer Jesus é uma figura do qual eu gosto muito. Gosto pelas características como pessoa, e muitas vezes a gente se encontra dentro dessas características dele na época, né? Já falei sobre ele aqui uma vez, porque eu já falei sobre todos os apóstolos de Jesus. É Simão Pedro. Ele também foi batizado com o segundo nome, era Simão. Jesus passa a chamar ele de Pedro, para que representasse a rocha viva da fé. Ele que foi a pedra angular do cristianismo. Então, a vocação dele, né? Jesus chamou Simão Pedro para ser o seu discípulo enquanto ele pescava no mar da Galileia. Jesus disse: "Vinde após mim e eu vos farei pescador de homens." Isso está em Mateus 4,19. Esse chamado transformou a vida de Pedro de um simples pescador em um apóstolo dos mais influentes. Bastou que Jesus aparecesse na praia, pense se a gente ia fazer uma coisa dessa. A gente está lá trabalhando, fazendo o nosso ofício, aí Jesus vem e aparece e diz assim, ó, vem cá, larga tudo que tu estás fazendo e me segue. Não é algo que a gente fica parado pensando, se a gente não tem uma informação do que é, do que não é, a gente fica assim, né? Como assim? Mas não, naquela época, a mediunidade já era exercida com muita força. Porque de onde que vinham as notícias de que o Messias estava presente na Terra? Se não fosse através da mediunidade e dos recados de alguém. Então, quando veio a fala de que Jesus estava aqui, ele acreditou. E ele percebeu a importância de seguir Jesus. Pedro foi testemunha ocular dos ensinamentos e milagres de Jesus, o que fortaleceu sua fé, preparou para que ele pudesse, né, liderar a comunidade cristã. Ele era impulsivo, ele resolvia tudo rápido. Ele pediu, ele já estava fazendo, só que do jeito dele. Às vezes na ponta da faca. Simão Pedro, quando Jesus foi preso, antes de ser crucificado, ele foi lá e arrancou a orelha do soldado que prendeu Jesus. Jesus pegou a orelha, botou de volta e curou o soldado. Mas ele teve esse impulso. Aí a gente pensa assim, mas o cara era violento, Jesus não olhava para nada disso. Para os defeitos que Simão Pedro tinha. Ele olhava para o potencial que existia dentro dele e que ele, aos poucos, à medida que Jesus Cristo foi crucificado e não estava mais ali, ele começou a perceber o quanto ele tinha que se modificar, o quanto ele precisava domar aquele animal feroz que ele tinha dentro dele. E começou a colocar mais ainda em prática tudo aquilo que ele aprendeu, vendo com seus próprios olhos cada feito de Jesus Cristo. Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, dizendo: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa declaração é central para a fé cristã. Quando ele diz isso,
Ele é o único que enxerga além, para vocês verem o potencial que ele tinha. E era isso que Jesus olhava. Quando a gente olha em toda parte, no nosso trabalho, na nossa casa, nos dirigentes da nossa nação, que a gente olha e aponta só os defeitos, a gente tem que tomar cuidado. Olha, conheces a história inteira da pessoa? Às vezes nem o familiar da gente a gente conhece direito. E às vezes a gente não enxerga o potencial porque a gente tem por hábito valorizar muitas vezes mais o defeito do que a virtude. Ele negou Jesus 3 vezes. Negação e arrependimento. Durante a crucificação de Jesus, Pedro negou por 3 vezes por medo, mas se arrependeu. E profundamente, após a ressurreição, Jesus ofereceu a Pedro a chance da redenção, perguntando-lhe 3 vezes: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro afirmou seu amor e Jesus o incumbiu de apacentar as suas ovelhas. Coisa que ele tinha dificuldade de apacentar as ovelhas, porque tudo que ele resolvia na brutalidade. A pessoa estava fazendo a coisa errada, ele queria resolver ali assim na força. Para de fazer isso. Quando ele tinha que ouvir primeiro, entender o que ia no íntimo do outro. E a gente faz isso. A gente simplesmente dá o diagnóstico e dá o remédio e resolver o problema. E vira as costas e vai embora. E não é assim que a gente resolve. É necessário que a gente faça como Jesus. Jesus tinha, lógico, olhava para a pessoa e sabia todo o seu passado. E nós que não sabemos. Então, por isso que não se deve julgar a ninguém, porque cada um tem a sua história. A fundação da Igreja Católica foi fundada através de Pedro. Tanto é que ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Cristã. E o cristianismo, nós temos que ser eternamente gratos pelo cristianismo, apesar dele ter tomado em alguns momentos caminhos errados, porque quem erra são os homens, não Deus. E foi ele que manteve vivo Jesus Cristo na nossa mente. Obviamente que o conhecimento vem da espiritualidade, mas sempre foi falado dentro e no meio dos cristãos. Pedro também escreveu 2 epístolas no Novo Testamento, oferecendo orientação e encorajamento aos cristãos perseguidos. A relação dele com Jesus é uma das mais significativas da Bíblia, exemplificando a transformação, o perdão, a liderança, que podem surgir da fé e do seguimento de Jesus. E para a gente ir finalizando, nós vamos ressaltar alguns pontos que Emmanuel levanta nessa relação nossa, nessa ligação com Jesus, né? Jesus na nossa vida. A luz de Jesus. Emmanuel frequentemente se refere a Jesus como a luz do mundo, um guia espiritual que ilumina nosso caminho e nos conduz à verdade e ao amor. Ele destaca a importância de compreender que Jesus não apenas viveu entre nós, mas continua a influenciar nossas vidas espiritualmente. É isso que a gente está falando desde o início. A transformação interior. Segundo Emmanuel, os ensinamentos de Jesus são fundamentais para a nossa transformação interior. Ele nos convida a praticar a caridade, o perdão e a humildade, princípios essenciais para alcançarmos a paz interior e a evolução espiritual. Quanto nós estamos precisando de paz interior? Quantas vezes a gente tem se encontrado dentro de um turbilhão de sentimentos, porque a Terra está dentro de uma guerra espiritual e esses sentimentos perturbam a nossa mente. Quanto mais eu procuro a Jesus, mais eu encontro esse ponto de tranquilidade na minha vida.
Emmanuel ressalta que Jesus é o caminho para a nossa redenção e evolução. Ele nos ensina que ao seguirmos os passos de Jesus, podemos superar nossas imperfeições e nos aproximarmos do Criador. Em suas obras, Emmanuel oferece reflexões profundas sobre a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus em suas vidas cotidianas. Ele nos convida a meditar sobre os ensinamentos do Mestre e a incorporá-los em nossas atitudes, pensamentos e ações. A visão de Emmanuel sobre Jesus é um convite constante à introspecção e à prática do bem, guiando-nos no caminho da luz e da verdade. Quando Emmanuel vivia a figura de Públio Lentulus, ele era uma figura política e muitas vezes, ao mando dele, pessoas sofreram. E às vezes uma comunidade inteira, como às vezes acontece com os nossos políticos, que quando praticam coisas que prejudicam uma nação, arcam para si dívidas muito grandes que se leva muito tempo para se resolver. Quando eu digo que é muito tempo, gente. Muito tempo. Porque eu fazer mal para o outro é uma coisa pontual. Agora, quando eu faço mal para uma nação, eu tenho uma dívida com esta nação. Então, ele, como Emmanuel, tem ajudado toda a nossa nação através dos ensinamentos que ele trouxe, através do Chico Xavier. Se redimindo desse passado dele, que ele se mostrou humildemente, mostrando que ele é como cada um de nós, que erra, mas que buscou o acerto do seu caminhar. Então, que Jesus possa, a partir de hoje, fazer parte de uma forma mais próxima. Chamem por Jesus, conversem com Jesus. E diante das grandes dificuldades, façam como a minha mãe, minha sábia mãe, que eu dizia para ela assim: mãe, tem dias que diante da dificuldade eu não consigo orar. E ela assim: minha filha, quando não conseguires orar, repete: Jesus, 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 até que teu coração serene. Porque só a palavra já é imantada de cura. Agora vocês imaginem quando a gente trouxer ele para dentro da nossa vida, efetivamente vivenciando os seus exemplos. Então é assim que eu gostaria que cada um de vocês e eu também pudéssemos levar Jesus, a partir de hoje, para os nossos lares e para o nosso íntimo. Muito obrigada pela atenção de todos.